E o meu tema Et mon thème é est toma posse prends possession do teu verdadeiro ADN. de ton véritable ADN. E vocês até podem pensar, o que é que isto tem a ver Et vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que com ça a o à voir tema avec le thème? Sejam cheios? Soyez remplis. Tem tudo a ver. Cela a tout à voir. Porque é impossível Parce qu'il est tu impossible seres cheio do que tu Espírito sois rempli Santo du sem Saint-Esprit tu conheceres a tua verdadeira sans que identidade. tu connaisses ta véritable É impossível identité. C'est tu teres as impossible respostas de Deus na tua d'avoir cabeça la réponse de Dieu dans ta se tête tu não conheces o teu si tu verdadeiro ne connais pas ADN. ton véritable ADN. Vocês estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Ainda estão comigo? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Não sou eu que digo, é a Bíblia. Ce n'est pas Vamos moi à qui le Bíblia. dis, c'est la Bible. Allons à la Bible. Tu até me podes dizer assim, olha, Tu peux même te dire, o meu ADN, mon ADN, atenção, nós temos todos um ADN diferente. nous avons tous Ok? un ADN différent, n'est-ce pas? Nós até podemos dizer, o meu ADN é o ADN dos meus pais. On peut même se dire, mon ADN, c'est celui de mes parents. E é verdade, Et c'est vrai, em certa parte. en partie. Mas não é o teu verdadeiro Mais ce ADN. n'est pas ton A minha véritable mensagem ADN. Mon fala message parle do verdadeiro ADN. du véritable E vamos à ADN. palavra. Et nous allons à la Bible. Em Jeremias 1:5 En Jérémie 1:5, diz assim: il est dit, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. O teu ADN está do início da criação. Ton ADN était au Antes début de la création. Antes de ele nos formar, Avant de nous ele nos former, escolheu. il nous a choisis. Em Gênesis 2:7 diz: En Genèse 2:7, il est dit, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. l'Éternel Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. E ele diz: Et il e dit, soprou em suas narinas o fôlego da vida. et il souffla dans ses narines un souffle de vie. E soprou em suas narinas o fôlego da Et il vida. souffla dans ses narines un souffle de E vie. o homem se tornou um ser vivente. Et l'homme devint un être vivant. Olhem quanto isto é profundo. Regardez comment il est Quando c'est Deus profond. pegou no homem, Quand Dieu a pris l'homme, ele fez. il a fait, O que é que isto é? qu'est-ce que c'est? Não é só um sopro. Ce n'est pas juste un souffle. Naquele momento, À quando ce ele fez, moment-là, quand Dieu a fait, e ele transmitiu o seu ADN à il tua a vida. transmis son ADN à ta vie. Já vem de trás. Ça vient d'avant. O sopro de Deus Le souffle de Dieu deu a ti a sua identidade. t'a donné à toi Isto son é identité. profundo. Et c'est O profond. sopro de Deus Le souffle de deu-te Dieu, identidade. ton identité. Quando ele fez... Quand il a fait, Desculpem, culpa é técnica. Quando ele soprou, quand il a soufflé, ele transmitiu a tua identidade. il a transmis ton identité. Então vamos começar desde o início. Eu preciso de Donc, duas recommençons. voluntárias. J'ai Eu vou besoin de escolher. deux volontaires. Preciso da Marina e preciso da Andreia. Marina et Andrea, Desculpem. excusez-moi. C'est une robe parce qu'elle est un peu grande. Désolée. E vocês têm a pensar o que é que ela está a tramar. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle fait? Sou a Ruth, vocês já sabem como é que eu sou. Je suis Ruth, vous savez, vous me connaissez. Voilà. Eu não ia fazer isto na sexta-feira, mas tinha isto na minha cabeça. Je n'allais pas faire ça vendredi, mais vou j'avais ça fazer dans ma hoje. tête. Et je vais le faire aujourd'hui. Então vamos começar desde o início. Donc recommençons du départ. Eu vou pousar o meu micro porque eu falo alto. Je vais me poser mon micro parce que Ah, c'est bon. je parle fort. Donc on reprend. Donc reprenons du début. Dieu a créé l'homme et il a soufflé, il a mis une identité dans ta vie. Est-ce que vous voyez combien c'est profond? Et après, tes parents sont arrivés. Et ils t'ont donné leur identité. Mais cette identité rouge doit être au-dessus de celle de tes parents. Et je vais continuer, je vais juste nettoyer les mains. Est-ce que quelqu'un peut me ramener du sopalin? Mais je vais continuer. Et qu'est-ce que je veux dire? Que la marque de Dieu est avec toi depuis le départ. Vous pouvez vous asseoir, mais restez à devant parce que j'aurai besoin de vous bientôt. Alors, il t'a pris
dele. Pá! Et il a mis son sceau. Uau! Waouh! Il t'a pris et paf! O selo Deus está na tua vida desde o início. Son sceau est dans ta vie depuis le départ. Vejam que Deus é magnífico. Donc regardez que Dieu est magnifique. Il a pris Ele pegou no ser humano, l'être humain. colocou o seu selo desde o início. Il a mis son sceau depuis le départ. Sopro de vida. Il a donné le souffle de vie Temos só. pour qu'on soit un seul. Ele e nós. Lui et nous. Ele pegou em ti Il t'a pris toi. Il a mis son sceau. e agora somos só. Et maintenant on n'est qu'un seul. Não sou eu, não é Deus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu, c'est nous tous. Agora é Deus. Merci Dieu. Olha, e sabem uma coisa mais interessante? Et vous savez quelque chose de plus intéressant? Eu vou esquecer. Não é só a Bíblia que diz, Ce n'est pas que la Bible qui le dit. mas Deus diz que todo o joelho vai se dobrar e confessar. Mais Dieu dit que tout genou se fléchira Que o et nome de Deus confessera é grande. que le nom de Dieu est grand. E Deus, para além disso, Et Dieu, au-delà de ça, marcou o nosso ADN. a marqué notre ADN. Vocês estão a dizer amém, nem sabem o que é que eu vou dizer a seguir. Vous dites Amen et vous savez même pas ce que je vais dire après. Há um investigador Il y a un chercheur que se chama qui s'appelle Greg Braden. Braden. Ou isso. Je sais pas dire en anglais. E ele pesquisou Il a fait des todo recherches. o ADN do Tout ser la- humano. il a fait de la recherche sur De tout todos l'ADN nós, de chacun d'entre entre nous. guillemets. E ele descobriu, Et il a découvert, como eu disse ao início, todos temos uma sequência de ADN comme je l'ai diferente. déjà dit, tout le monde a une séquence d'ADN. Só que ele descobriu uma coisa super interessante, Sauf qu'il a découvert quelque chose de très intéressant. que há uma sequência química C'est qu'il y a une séquence chimique que se repete qui se répète em todos o ser humano. en chaque être humain. Quer dizer, nós temos um ADN diferente, Ça veut dire qu'on a tous un ADN différent, mas mais há uma parte il y a une partie que é igual em mim, qui est pareille en que é igual moi, no Vituchano, qui est la même que é chose igual no pastor du Euclides Tuchan, e c'est que é le igual no irmão pasteur Mário. et le frère Mario. E essa sequência Et cette séquence tem números. a des chiffres. O número 10, Le 10, o número 5, 5, o número 6 6, e o número 5. 5. E se nós colocamos Et si on prend estes números ces chiffres no alfabeto dans l'alphabet hebraico, hébreu, isto tem um significado. cela a une signification. Aué. Yahweh. O que é Aué? Et que veut dire Yahweh? O que é Aué? Que veut dire Yahweh? É o nome de Deus. C'est le nom de Dieu. O que é que isto quer dizer? Et qu'est-ce que ça veut dire? Mesmo que o mundo Même si le tente monde esconder Deus, essaie no nosso ADN, de cacher Dieu dans notre ADN. quando tenta esconder, Oui, cacher. Você sabe que está a dizer, Paulo? Quando o mundo tenta Quand esconder le monde Deus, essaie de cacher olha Dieu, lá, o ADN de Deus está l'ADN em de Dieu est en nous. nós, em todos en nós. chacun d'entre nous, Mesmo que o mundo tente te apagar, même si não le monde pode. essaie de Porque t'effacer, tu il ne tens peut pas. uma sequência Parce que que se tu as une repete. séquence qui E se essa répète. sequência Et cette séquence tem o nome de Deus. a le nom de Dieu. Aleluia! Isto é forte. C'est Não fort. percas o foco. Ne perds porque pas tu le regard. tens o ADN de Deus Parce que desde o toi, tu as início. l'ADN de Dieu depuis le départ. Desde o início. Depuis le départ. Portanto, Donc, primeira coisa que eu te quero dizer. La première chose que je veux te dire, Para de fugir. arrête de t'enfuir. Para de fugir. Arrête de t'enfuir. Porque o ADN de Deus Parce que l'ADN está de Dieu contigo desde o início. est avec toi Para depuis de le départ. fugir. Arrête de t'enfuir. Porque Ele não vai sair dali. Parce qu'il ne E Ele te sortira pas marcou de desde o là. início. Dieu est avec toi depuis le départ. Ele te marcou desde o Il t'a início. marqué depuis le départ. Vou fazer uma partilha da minha vida pessoal. Je vais partager une petite partie de ma vie personnelle. Antes do meu nascimento. Avant ma naissance, Quando a minha mãe estava grávida de 7 meses, quand ma mère était enceinte de 7 mois, os meus pais tinham um casamento de um casal amigo. donc mes parents sont allés à un mariage d'un couple ami. E antes do casamento, Et avant le mariage, a minha mãe decidiu, ma mère a décidé, não sei se vocês fariam mesmo, eu não faria, je ne sais pas si vous feriez la même chose, moi je ne l'aurais pas fait, ir para o campo de agricultura, aller sur le champ agricole, fazer umas coisinhas lá na terra. faire quelques petits trucs dans la No terre. no dia do casamento. Le jour du mariage. Ela lembrou-se, olha, vou acabar ali umas coisitas para a Ah, terra. elle s'est rappelé, bon, bah, je vais finir quelque chose là-bas dans le champ. Eu, quando tenho um casamento, depois eu tenho que ir ao cabeleireiro, tenho que fazer maquilhagem, tenho que vestir, Moi, não quand tenho je tempo pense para à ir un para a terra. mariage, je me dis, bon, j'ai la coiffure, le maquillage, estão m'habiller, comigo? etc. Est-ce que Eu vous não tenho suivez? tempo. Je n'ai pas le temps. Mas a minha mãe decidiu ir. Mais ma mère a décidé d'y aller. Depois ela preparou-se, Donc elle s'est préparée, foram para o casamento. ils sont partis au mariage. E durante o casamento, Et pendant le mariage, ela começou a ter muitas dores elle a na commencé à barriga. avoir de grandes douleurs au ventre. Dores muito fortes. Mais des douleurs très grandes. Então ela disse, Elle a Ramos, dit, Ramos, Ramos, é o meu pai. donc mon père. Ela disse, oh, Ramos, eu não estou bem. Ramos, je me sens pas bien. E meu pai respondeu, Et mon père a répondu, como um bom português, en tant que bon portugais, lá estás tu com essas coisas. ah, te voilà encore avec ces choses-là.
Não, Ramos, eu estou mesmo mal. Non, Ramos, je me sens vraiment pas bien. Tenho uma dor muito forte. J'ai No vraiment fundo da très minha mal barriga. au fond de mon ventre. Eu tenho uma dor muito forte. Une douleur très forte. E aí ele acreditou. Et là, il y a cru. E foram para o hospital. Ils sont allés à l'hôpital. Quando eles chegaram ao hospital, Quand ils sont arrivés à l'hôpital, a placenta estava a descolar. le placenta commençait à se décoller. Porque a minha mãe Parce que ma mère fez aquele esforço muito grande. a fait ce grand Ela effort. dobrou-se, Elle fez o s'est esforço. pliée, elle a fait de l'effort. E a placenta estava a descolar. Et le placenta se décollait. Isto não é um testemunho incrível, porque já Ce viram n'est que eu pas estou aqui. un témoignage incroyable parce que vous voyez que je suis là. Eu não estava ao contrário nem nada disso. Je n'étais estava pas à bem. l'envers ni rien. Só que a placenta estava a descolar. Sauf que le placenta commençait à se décoller. E o que é que isso pode originar? Et qu'est-ce que ça peut faire, ce A placenta? perda do bebê. La perte du bébé. E o médico disse, olha, Et le médecin a dit, Dona Fernanda, écoutez, de Madame Fernanda, se você não ficar quietinha agora, si vous ne vous tenez pas maintenant, você vai perder a sua filha. vous allez perdre votre fille. E a minha mãe não ficou quietinha. Et ma mère n'est pas restée calme. Ela começou a orar a Deus. Elle a commencé à prier Porque Dieu. ela sabia que ela tinha o ADN de Parce Deus nela. qu'elle savait qu'elle avait l'ADN Mas original. eu dei a volta, Mais moi, j'ai fait porque le... eu tinha o ADN de Deus já no ventre da Je me minha suis mãe. retournée parce que j'avais A l'ADN Bíblia de ma que mère. diz, a minha mãe deu a volta. Ma mère a pris le dessus. Ela não parou. Elle n'a pas arrêté. Ela buscou. Elle a cherché. Ela orou. Elle a Porque prié. ela sabia Parce qu'elle que o savait ADN de Deus estava na vida Que dela. l'ADN de Dieu était dans sa vie. E o ADN de Deus Et l'ADN de estava Dieu na minha vida já. est également E é déjà por isso dans que ma eu vie estou à ce aqui moment-là. hoje. Et c'est pour ça que je Isto suis é là um grande aujourd'hui. testemunho. Ce n'est pas un grand témoignage. Mas é só para te querer fazer ver Mais c'est juste pour te montrer que quando tu acreditas, que quand tu crois, os médicos dizem, olha, les tu médecins vais perder a tua te disent, tu filha. vas perdre ta fille. Não, não vais, porque o meu Deus é grande. non, je ne vais pas Eu parce que tenho o mon Dieu ADN est de grand. Moi, Cristo. j'ai l'ADN de Eu tomo Christ. posse da identidade de Cristo. Comment? Eu tomo posse da identidade de Moi, Cristo. je prends la possession de l'identité de Christ. E é isto que Deus faz. Et c'est ça que Deus Dieu trabalha fait. ao contrário. Dieu Aquilo travaille que à os l'envers. médicos pensam, aquilo que os médicos pensam, Tout ce que les médecins pensent. os médicos fazem ao contrário. Les médecins O font Deus faz ao Dieu fait à contrário. l'envers. Amém? Amen. Então, o que é que a segunda pergunta que eu te vou colocar, o que é que estás à espera? Et donc la deuxième Já question disse que je aqui te meia pose, dúzia c'est de qu'est-ce coisas. que tu attends? O que é que estás à espera? Qu'est-ce que tu Para attends tomar posse daquilo que é teu pour por prendre direito. possession de ce qui t'appartient déjà, Deus colocou na tua vida. de ce que Dieu a mis dans ta É vie? teu. C'est à toi. De que é que estás à espera? Qu'est-ce que tu attends? Hoje toma posse desse ADN. Aujourd'hui, prends possession de cet Ok? ADN. E eu quero falar de Et moi, je veux parler 4 personagens da de Bíblia. 4 personnages de la Bible. A Melanie, desculpa. Ça va? Vou fazer a cursa. E então eu quero falar de Et je veux parler de Daniel, Daniel, Ananias, Anania, Misael Michaël e Azarias. et Azaria. Toda a gente conhece estas 4 personagens. Vous connaissez tous ces 4 personnages. Eu vou contextualizar um bocadinho. Et je vais contextualiser un petit peu. Daniel e os seus amigos Donc Daniel et ses amis foram presos ont été emmenés captifs e levados para a Babilónia. et emmenés en Babylone. Babylone, E o objetivo Et l'objectif desta prisão, de deste cette cativeiro, prison, de cette captivité, era servir o rei. c'était de servir le roi. Eles foram escolhidos a dedo Ils ont été choisis para servir o rei. pour servir le O roi. rei Nabucodonosor. Le roi Nebuchadnezzar. Não era o rei, Ce o n'était nosso pas rei. notre roi. Era outro rei. C'était un autre roi. E em Daniel 1:4 diz Et en Daniel 1,4, il est dit que estes homens foram selecionados que ces jeunes ont été sélectionnés sem defeito físico, sans défaut de corporel, boa aparência, beau de figure, cultos, inteligentes, doués de sagesse, intelligence, que dominassem vários campos do conhecimento capables de servir e que fossem capacitados dans l'instruction, capables de servir dans le palais no du palácio do roi. rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. E que vocês podem pensar, pronto, eles foram presos, foram lá para uma prisão Et vous pouvez penser, bon, ils ont été retenus captifs, ils ont été emmenés dans une prison, e vão comer pão e água. et ils vont manger du pain et de l'eau. Mas não. Mais non, Eles foram presos com um objetivo bem preciso. ils ont été faits prisonniers avec un objectif bien précis, Porque eles tinham que servir o rei, parce qu'ils devaient servir le roi, mas em áreas intelectuais. mais dans des domaines intellectuels, Em áreas importantes do dans des reinado. domaines importants de la E royauté. quando eles chegaram, Et quand ils sont arrivés, eles estiveram logo à disposição ils avaient comida, mis à leur disposition bebida, des boissons, de comida, de la nourriture, os manjares do rei. des mets du roi. Eles tinham literalmente Ils avaient littéralement as iguarias, aquilo que o rei comia. tout ce que le roi mangeait. E mesmo estando cativos, Et même en étant captifs, porquê é que eles tiveram direito a isto tudo? pourquoi ils ont eu le droit à tout cela? Porque o rei Parce que le roi queria que eles estivessem em boa forma física voulait qu'ils aient une bonne forme e physique bem nutridos et bien nourris, para aprender tudo aquilo que eles tinham pour que qu'ils aprender puissent sobre a apprendre tout ce Babilônia. qu'ils devaient apprendre sur la Babylone. E quando eles se Babylone. apresentassem dentro do rei, Et que quand ils se présenteraient devant le roi, o rei tinha que ver le roi devait uma boa voir aparência. une bonne apparence. E para além disto, Et au-delà de ça, aconteceu outra coisa
mais importante. il y a autre chose plus importante qui est arrivé. Houve alguém que chegou lá, Il y a quelqu'un qui est arrivé là-bas, que era o chefe dos eunucos, qui était le chef des eunuques, e decidiu, et qui a décidé. olha, agora vou-vos mudar os nomes. Donc maintenant, je vais vous changer les noms. Onde é que as minhas amigas estão? Où sont mes Venham amis? cá. Venez, Vocês têm que trabalhar vous devez travailler. para me dar uma pausa. Allez Andréia, me donner une petite vais pause. sujar as tuas mãos agora, pode ser? Donc Andrea, tu salis tes Que é mains para eu cette não fois-ci, sujar s'il o te micro. plaît, pour pas que je salisse le micro. Não precisas pôr muito. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. E então, Et alors? preto. Não, preto, preto. Du noir. Sou benfiquista, largo, leixo o vermelho para o fim. Je suis de Benfica, donc Estou a le brincar, rouge. estou a brincar, estou a plus brincar. tard. Je rigole, je rigole. Legal. Então, Donc, aquele senhor ce monsieur decidiu a mudar os nomes. décidé de changer les noms. Então eu quero que metas 4 marcas. Olha, não metas tão grande, está bem? Donc fais 4 empreintes. Daniel, Donc Daniel, uma de cada vez. une à chaque Tens fois. que seguir o meu ritmo. Tu dois suivre mon rythme. Daniel Daniel chamou-se Belsazar. est devenu Belchassar. Ananias, Anania, Sadraque. Shadrach, Misael, donc Michaël, Mesaque Meshach e Azarias, et Azaria. Abdenego. Tá bom, tá bom. Abednego. São coitadinha da Marina. Donc doucement avec la peinture. Cuidado com as vossas roupas. Hein? Et doucement avec vos vêtements. Paizinhos, não me responsabilizo. Les parents, ce n'est pas ma faute. Então, depois disso, vocês podem retomar os vossos lugares. Après Então, cela, vous pouvez prendre vos places. no ADN delas, Donc dans leur ADN, ele decidiu, eu tenho o poder para mudar o teu nome. il a dit j'ai assez de puissance pour changer ton nom. Então, ele começou a meter etiquetas. Donc il a commencé à poser des Ele mudou étiquettes. os nomes destes 4. Il a changé le nom de ces 4 personnages. E eu quero vos dizer, podem sentar, obrigada, queridas. Vous pouvez Mas vous eu vou asseoir, precisar de merci. vocês outra vez, ok? Je vous rappellerai plus tard. E como vocês sabem, Et comme vous le savez, cada nome chaque nom tem um significado. a une signification. O meu nome Mon nom significa, signifie, sabes? Nathalie me l'a dit, Amiga ou companheira. ami ou compagne. Pedro significa pedra. Pierre signifie pierre. E estes caillou. 4 nomes também tinham um significado. Ces 4 noms avaient également une signification. E eu quero vos dizer o significado destes 4 Et nomes. moi, je voulais vous dire la signification de ces noms. Belsazar Belchassar significava signifiait que Bel proteja o rei. que Bel protège le roi. Bel era um deus. Bel Deles, était un de leurs dieux. ok? Sadraque Shadrach significava signifiait inspiração do sol. inspiration du soleil. Mais um deus. Encore un autre dieu. Mesaque, Meshach, agora vai ser difícil. Aquele que pertencia à deusa Xexa. celui qui appartient à la déesse Sheshach. Eu até fui ao Google tentar ouvir como é que se diz isto. Je mas suis não é même difícil. allée sur Google pour essayer d'écouter comment on le Mas disait. o importante aqui é que era uma deusa. Mais le plus important ici, c'était que c'est une déesse. Abednego Abednego, era o cego de nego. c'était serviteur de Mais um Négo. deus da Babilônia. Un autre dieu babylonien. Aquele senhor, Ce chefe monsieur, dos eunucos, decidiu chef des eunuques, a mudar os décidé seus nomes, de changer leurs noms, que eram nomes hebreus, qui étaient des noms hébreux, e colocou nomes et a mis des noms dos deuses de dieux que eles cultuavam. à qui ils rendaient culte. E agora eu quero vos perguntar, eu sei que muita gente já Et conhece maintenant, essa j'aimerais vous história, demander, je pense eu- que tout le monde connaît cette mas eu histoire, quero te fazer pensar, mais j'aimerais te faire penser, será que réfléchir. a mudança destes nomes Est-ce que le changement de ces noms mudou a verdadeira identidade que a estes 4 changé leur jovens tinham? véritable identité de ces 4 jeunes? Será que Est-ce que aquela prisão, cette prison, aquele cativeiro, cette captivité, com nomes diferentes, avec des noms différents, mudou a changé aquilo que eles verdadeiramente eram? ce qu'ils étaient réellement? Será que a etiqueta que foi colocada Est-ce que l'étiquette qu'ils ont momento, mis à ce moment-là mudou a changé o trabalho que eles tinham que fazer na le Babilônia? travail qu'ils devaient faire dans la Vocês vie? sabem a resposta. Vous connaissez l'histoire. Mas nós vamos continuar a prosseguir. On continue. Mesmo assim, eu Même comme ça, bebo muita água realmente. c'est pas grave. Mesmo eles estando em cativeiros, Même étant en captivité, Daniel, Daniel, ele sabia il que savait mesmo com o nome Belsazar, que même en s'appelant Belchassar, o nome dele era sempre Daniel. son nom restait Daniel. Então ele foi ousado. Donc il a été utilisé. Ele non, tomou posse. il a été... Ousado. oui, il a osé. Ele foi Il ousado a eu l'audace de faire quelque chose. porque ele sabia que ele era filho de Deus. Parce qu'il savait qu'il était enfant de Dieu. Então ele chegou, foi ao chefe, Donc il est allé voir le chef ele disse assim, et il a dit, vamos ler. on va lire. Em 1 Daniel 12 a 17. Daniel 1, 12 à 17. Ele fez um pedido ao chefe. Il a fait une demande au chef. Mas eu acho isto engraçado. Ele estava preso, Moi, je trouve ça marrant. Il était en captivité, il était ainda por prisonnier. cima lhe mandou o nome, On lui change le nom, mas ele ainda pensa que pode pedir alguma coisa. mais il pense qu'il peut encore demander quelque chose. Deus é mesmo incrível. Dieu est incroyable. Então diz assim, Et donc il 1:12. dit,
Peço-lhes que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias, não lhes dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem comida do rei e trate os seus servos de acordo com aquilo que você concluir. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Então ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Passados 10 dias, Au bout de 10 jours, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Assim que o encarregado tirou a comida especial e o vinho que tinham sido designados e em lugar disso ele lhes dava vegetais. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et songes. E além disso, Daniel sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Donc, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Por que vocês acham Pourquoi vous que pensez quando o Daniel foi ter com o chefe que quand Daniel est allé voir le chef, ele tinha a certeza, il avait la certitude, ele tinha a convicção il avait la conviction que no final daqueles 10 qu'à la dias fin de ces 10 jours, em que eles iam só comer vegetais, où ils allaient que manger des légumes, eles iam se apresentar diante do rei ils allaient se présenter devant le roi e iam estarem da melhor forma que os outros. et ils allaient être en meilleures conditions que les autres. Como é que ele tinha esta certeza? Comment avait-il cette certitude? Ele estava preso, Il était prisonnier com um nome diferente, avec un nom ainda différent foi fazer pedido, et il a fait encore une demande. ainda afirmou: Il a affirmé, eu tenho a certeza que depois j'ai destes la 10 certitude dias qu'à la fin de ces 10 jours, eu vou estar melhor que os outros. je serai dans meilleures conditions que les autres. Sabem porque é que ele tinha a certeza? Vous savez pas pourquoi il avait cette Porque ele certitude? sabia qual era o verdadeiro ADN dele. Parce qu'il connaissait son Ele véritable sabia ADN. em qual era a sua verdadeira identidade. Il savait quelle était sa véritable Il identité. sabia Il savait Que o seu Deus, que son Dieu, não o Deus de Bel ou o Deus da non pas não, le Dieu de Bel ou d'autres, etc. Ele sabia que o seu Deus il savait que son Dieu estava naquele cativeiro. était dans cette captivité. Eles não estavam 4, estavam 5. Ils n'étaient pas 4, ils Porque étaient Deus 5. nunca deixou de os Parce acompanhar. que Dieu ne les a jamais laissés tout seuls. E então, perante as tuas prisões Donc e as tuas devant tes dificuldades, prisons et tes difficultés, porque todos nós temos prisões, parce que nous avons tous des prisons, todos nós temos nous avons dificuldades, tous des difficultés. será que Est-ce que isso está a mudar a pessoa que cela tu és? change la personne que tu es? A verdadeira pessoa que La tu és? véritable personne O que tu es? verdadeiro ADN que tu tens? La véritable ADN que tu as? Será que essas etiquetas Est-ce que ces étiquettes e os nomes et ces noms que te têm colocado? qu'on t'a mis, Porque se vocês me vierem dizer que não, parce que si vous le dites que non, é impossível. c'est Eu impossible. tenho 34 anos. Moi j'ai 34 ans Eu já tive nomes e já tive et etiquetas. j'ai déjà eu des noms et des étiquettes. Portanto, será que essas etiquetas Donc est-ce que ces esses nomes étiquettes et est-ce que ces noms têm destruído ont o détruit verdadeiro ADN que Deus la tem em ti? véritable ADN, le véritable ADN que Dieu a mis en toi? Não estou a ouvir. Je n'entends pas. Mesmo que tu penses que sim, diz que não. Même si tu penses que Tu oui, tens que dis non. declarar a palavra da Parce fé. que tu dois déclarer la parole de la Quando tu foi. declaras não, Quand tu déclares essas non, etiquetas não ces mudaram aquilo que eu étiquettes sou. ne changent pas qui tu es. Essas etiquetas Essas não etiquettes mudam a verdadeira identidade de Deus que está na Ne minha change pas la vida. véritable identité que Dieu a mis dans ma vie. Quando eles mudaram os nomes a Quand, estes 4 jovens, quand on leur a changé le nom à ces 4 jeunes, eles mantiveram ils ont maintenu no seu espírito dans leur esprit os nomes de Deus. les noms de Dieu. E vamos ver quais são esses nomes. Et voyons quels sont les noms. Os nomes eram hebreus, Donc ces noms étaient hébreux. portanto significavam algo Donc ça signifie a ver quelque com o nosso chose Deus. en relation Aquele Deus a avec quem nós notre Dieu. cultuamos. Le Dieu que nous, à qui nous rendons culte. Desculpa, Melanie, ai Jesus. Eu vou tentar me acalmar. Então, aqueles jovens, como nós já dissemos há pouco, como eles nous não l'avons dit, perderam a sua Ils n'ont pas identidade. perdu leur identité. Daniel Daniel não deixou de ser n'a pas Deus cessé d'être. é o meu juiz. Dieu est mon juge. Ananias Ananias não deixou de ser n'a pas cessé d'être. Deus foi grandioso comigo. Dieu m'a fait grâce. Misael Michel não deixou de ser n'a pas cessé d'être. quem é como Deus. Qui est comme Dieu? E Azarias Et Azaria não deixou de ser n'a pas cessé d'être. Deus ajudou, Deus é minha força. Dieu a aidé, Dieu est ma force. As circunstâncias Les não podem circonstances ne mudar peuvent quem pas tu changer és, qui tu es. porque tu possuis o ADN e a identidade de Deus. Parce que tu as l'ADN et l'identité de Dieu. Não é só porque tu dá um nome diferente Ce n'est pas parce que tu as un nom différent que tu vais mudar. que tu vas changer. As tuas circunstâncias, aponta isto, escreve, memoriza, faz o que tu quiseres. Donc tes circonstances, écris-le, note-le, fais ce que tu veux. As tuas circunstâncias Tes circonstances não podem mudar aquilo que Deus tem ne para ti. peuvent pas changer ce que Dieu Porque a pour toi.
tens o seu ADN. Parce que tu as son Tu ADN. tens o seu ADN. Tu as son ADN. Daniel e os seus companheiros Donc Daniel et ses não compagnons se deixaram contaminar ne se sont pas laissés contaminer com os manjares do rei, avec les mets du roi. porque eles sabiam Parce qu'ils savaient que a sua vitória que leur victoire vinha venait do... de... Vocês sabem? Não quero isso. Também vinha de Deus, claro. Donc bien sûr, ça venait de Dieu, mais Vinha pas... do jejum e da oração. venait du O que é jeûne que et nós de la estamos a fazer prière. Et estes qu'est-ce que 21 nous dias? faisons pendant ces 21 jours? Jejum e oração e busca. Jeûne et prière et O recherche. que é que isto quer dizer? Eles Et qu'est-ce que sabiam ça signifie? se eles Ils savaient jejuassem, que s'ils se jeûnaient, eles jejuassem s'ils jeûnaient, naqueles 10 dias, ces 10 se eles jours, fizessem sacrifícios, s'ils faisaient de a sacrifices, vitória vinha dele, la vinha victoire de Deus. viendrait de Dieu. Amém. E nesse jejum, et pendant ce jeûne, Deus estava a prepará-los. Dieu était en train de les préparer. Deus estava a trabalhar neles. Dieu était en train de travailler en E eux. sobretudo, Et surtout, Deus estava a trabalhar Dieu travaillait na grande missão dans la grande mission que Daniel ia cumprir. que Daniel allait accomplir. E Daniel teve papel fundamental nesta parte. Et Daniel a eu un rôle fondamental dans cette partie. Porque, como diz no início, Parce que comme il le dit au départ, além de tudo o que Deus ia dar, au-delà de tout ce que Dieu allait donner, Deus deu a Daniel Dieu a donné à Daniel uma capacidade diferente. une capacité différente. E era esta capacidade Et c'est cette capacité que estava a ser trabalhada na prisão, qui était en train d'être travaillée en prison, que estava a ser preparada no jejum, qui était préparée dans le jeûne, que estava a ser preparada na oração. qui était préparée dans la prière. E qual é que era essa capacidade? Era revelar sonhos. Et quelle était sa capacité? C'était révéler des songes. E houve dia Et un jour, em que o rei le roi teve sonho. a eu un rêve. Só que ele teve o sonho, Sauf qu'il a eu le rêve, mas ele não conseguia perceber aquele sonho. mais il n'arrivait pas à comprendre ce rêve. Então o que é que ele fez? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Chamem todos os magos, os feitiços, Ramenez tous les videntes, mages, que tous les venham sorciers, todos diante de mim, qu'ils viennent tous devant moi. e alguém tem que interpretar este Et sonho. quelqu'un doit interpréter ce songe. Só que ninguém interpretou o sonho, Sauf que personne n'y arrivait. porque aquele trabalho não era para eles. Parce que ce travail ne leur appartenait pas. Aquilo que Deus tem para ti, Ce que Dieu a pour toi, mais ninguém vai fazer no teu lugar. personne d'autre ne le fera à ta Aquilo place. que Deus tem para ti, Ce que Dieu a pour toi, és tu que tens que fazer. c'est toi qui dois le faire. E neste caso, Et dans ce cas-là, Daniel sabia Daniel que savait este trabalho era para ele. que ce travail lui E eu appartenait. disse, eu sei interpretar Et o il a dit, sonho. moi je sais Eu interpréter sei. les rêves. E quando o Daniel Et começou a quand ter a Daniel revelação do a sonho, commencé à avoir la révélation du songe, ele tinha duas opções. il avait deux options. Quer dizer, eu vou dizer primeiro, só uma. Donc je vais en dire qu'une pour l'instant. Humanamente pensando, Humainement ele parlant, tinha uma opção. il avait une option. Ele tinha que ir a correr contar ao rei. Il devait courir voir le roi. E sobretudo porque o rei disse, Surtout parce que le roi a dit, eu vou matar toda a gente. je vais tuer tout le Lá monde, dos magos e des videntes, mages, etc. se este sonho não for revelado. Si ce rêve n'est pas révélé, Mas Daniel tinha a resposta. mais Daniel avait la E réponse. quando Daniel teve a resposta Et de quand Deus e Daniel a eu a la revelação, réponse, la révélation de Dieu, ele não foi a correr il n'est pas contar ao parti en rei. courant Ele dire au podia roi. ter ido. Il aurait pu y aller. Humanamente falando, Humainement parlant, se calhar era isso que eu tinha feito. c'est peut-être cela que j'aurais Porque eu não fait. queria que ninguém Parce morresse. que je n'aurais voulu personne mort. Mas ele não fez isso. Mais il n'a pas fait ça. O que é que ele fez? Vocês Qu'est-ce qu'il a sabem a fait? história. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Imediatamente, Tout de suite, ele foi dar graças il a été de e rendre honra grâce et honneur àquele à que lhe deu celui a qui lui a visão. donné la vision. O que é que eu quero dizer com isto? Qu'est-ce que je veux dire dans Quando ça? Deus te dá uma visão, Quand Dieu te donne não une vais dar vision, graças a ti mesmo, Tu ne vas pas não te vais rendre dar grâce graças à ao teu patrão, toi-même, não ni vais au dar, patron. não vais dar graças a outra pessoa qualquer. Tu ne vas pas donner grâce à n'importe qui. Imediatamente, Tout de suite, dá graças a Deus. rends grâce à Dá Dieu. graças a Deus. Rends grâce E à foi Dieu. isso que Daniel Et fez. c'est ce que Daniel a Mesmo fait. sabendo que aquelas Même en vidas sachant que estavam ces em vies jogo. étaient en jeu. Não, eu Non. vou-me ajoelhar. Moi, je vais Porque foi aquele m'agenouiller. Deus Parce que c'est ce Dieu que me fez fazer jejuar. qui m'a fait jeûner. Mas que foi nesse jejum que eu tive a revelação deste sonho. Et c'est avec ce jeûne que Et j'ai eu la ninguém vai révélation morrer. de son songe. Et personne ne va mourir. Quando tu sabes, Quand tu sais, quando tu tomas posse quand tu prends do possession teu ADN de ton e ADN sabes que aquilo que tu tens não vem de ti, et que tu sais que mas ce que sim tu as ne daquele vient que pas criou, de toi, mais daquele de que te celui qui criou, t'a créé, as coisas mudam. les choses Quando tu changent. sabes Quand tu sais que o teu ADN, que ton e que ADN aquilo que tu tens et ce que tu não as vem de ti, ne viennent pas de tudo à tua toi, volta tout muda. autour de toi E tu change. vais ser grato a Deus Et tu vas être por aquilo que tu reconnaissant à Dieu tens. pour ce que tu as. Amém. Amen. Por isso, Et donc, quando Daniel estava na presença do rei, quand Daniel était en présence du roi, ele não gaguejou. Hein? il n'a pas bégayé. Ele não gaguejou. Il n'a pas bégayé. Ele disse, eu vi isto, isto, Et isto, il a dit, isto, j'ai vu isto. ça, 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 Ele tinha ça. tanta certeza, Il était tellement sûr, tellement sûr, porque ele sabia parce qu'il savait que tinha sido Deus, que o Deus c'était dele, Dieu, son Dieu, a revelado, qui a a revelado. révélé, E não o Deus de Beltesazar. et non pas le Dieu de Não o Deus de Belshazzar. Beltesazar. Non, pas Foi o son Deus Dieu. de Daniel que lhe C'est le revelou. Dieu de Daniel qui a révélé.
Quando tu conheces a voz de Deus, Quand tu connais la voix de Dieu, tu não tens medo de enfrentar a Tu n'as pessoa pas mais peur importante do mundo. de confronter la personne plus importante dans le monde. Porque naquele caso, Parce que dans ce cas-là, o rei Nabucodonosor le roi Nebuchadnezzar era a pessoa mais importante naquele reino. était la personne la plus importante de ce royaume. Mas quando tu Mais quand toi, tens o ADN de Deus, tu as l'ADN de tu Dieu, não tens medo de enfrentar tu n'as pas peur de confronter a pessoa mais importante la do mundo. personne la plus importante au Porque monde. tu possuis Parce que tu o possèdes ADN da pessoa l'ADN que de la criou personne este qui a mundo. créé ce Tu monde. possuis o ADN Tu do Criador. possèdes l'ADN Portanto, du tu não tens Créateur. medo Donc tu de n'as pas enfrentar peur de ninguém, confronter ninguém. qui que ce soit. E por isso, quando tu desvalorizas, Donc c'est pour ça que quand tu te tu dévalorises, estás a desvalorizar o poder de Deus na tua tu es en train de vida. dévaloriser la puissance de Tu Dieu dans ta estás a vie. desvalorizar o poder do teu Tu Criador. dévalorises la puissance de ton Créateur. Por isso, eu convido nesta tarde Donc je t'invite Amanhã. ce matin a não perder o foco. de ne pas perdre le Não focus. percas o foco. Ne perds pas le focus. Daniel, mesmo sendo Daniel, Beltesazar, même en étant Belchassar, ele não perdeu o foco. il n'a pas perdu son Ele não perdeu o focus. foco. Il n'a pas perdu Ele son manteve focus. o seu foco no nome de Daniel, Il a continué que avec era o nome que son tinha focus dans sido Daniel, dado. Que era o nome que tinha sido dado qui est le nom qu'on lui avait donné pelo seu Deus. par Amém? son Dieu. Por isso, C'est pourquoi o que eu quero falar com vocês esta tarde é, je se veux nós vous dire quisermos ce matin, tomar verdadeiramente si nous posse voulons véritablement prendre possession deste ADN que de nos cet ADN pertence, qui nous appartient, nós temos que seguir o exemplo de Daniel. nous devons suivre l'exemple de Não Daniel. podemos perder o foco. Nous ne pouvons pas perdre notre E temos focus. que saber Et nous devons savoir a quem é que pertencemos. à qui nous appartenons. Amém? Amen. Não pertencemos ao mundo. Nous n'appartenons pas Nós au monde. pertencemos a Deus. Nous appartenons à Dieu. Amém? Eu gostava de falar J'aimerais sobre parler 3 pontos importantes. de 3 points importants. O primeiro ponto que eu quero falar, Le premier point dont je veux parler, non, c'est bon. o primeiro ponto que eu quero falar é Le sobre premier point que je veux parler, disciplina. c'est sur la discipline. Disciplina. Discipline. Deus está-nos a disciplinar nestes Dieu 21 nous dias. discipline ces 21 jours. E não foi diferente com Daniel. Et ça n'a pas été différent avec Daniel. Daniel era um homem disciplinado. Daniel était un homme discipliné. Ele era disciplinado na sua dieta. Il était discipliné dans son Ele não se alimentation. deixou contaminar Il ne s'est pas laissé com contaminer as comidas do rei. par les mets du roi. Ele era disciplinado na sua motivação. Il était discipliné dans sa motivation. Ele interpretava os sonhos, Il interprétait les rêves. mas a sua motivação, Mais sa Era motivation Deus. était Dieu. ele glorificava a Deus. Il glorifiait Dieu. E ele trabalhava, ele era disciplinado Il y travaillait, il était discipliné na sua honestidade. dans son honnêteté. Sempre que ele falava, À chaque fois qu'il parlait, ele falava a verdade. il parlait la vérité. Mesmo que ele soubesse que as consequências podiam ser más. Même s'il savait que les conséquences étaient mauvaises. Mas ele era disciplinado na sua honestidade. Mais il était discipliné dans son intégrité. Il era- Honnêteté, pardon. Ele era disciplinado na sua integridade. Il était discipliné dans son intégrité. Ele não se deixava Il ne se laissait pas subornar. corrompre. Ele não se deixava Il ne se laissait corromper. pas corrompre. Ele não se deixava comprar com as comidas do rei. Il ne se laissait pas être acheté par les mets du roi. Ele era disciplinado também. Il était également E a discipliné. seguir eu vou precisar de vocês. Et après, j'aurais besoin de vous, les filles. Ele era disciplinado nas Il suas était convicções. discipliné par ses convictions. Ele permanecia Il restait comprometido com Deus. fidèle à Dieu. Comprometido com Deus, Fidèle à Dieu. com os seus amigos Avec ses e com as amis. suas crenças. Avec ses croyances. Isto é importante. Et c'est E ele important. não deixou Il que n'a aquele pas- nome que lhe colocaram Il n'a pas laissé que ce nom qu'on lui avait mis, o colocassem em disciplina. Le- Não. comment Ele ficasse indisciplinado. Donc donc il n'a pas permis que ces nouveaux noms le rendent indiscipliné. Não. Ele manteve a sua Non, disciplina. il a gardé ses disciplines. Andréia, pega no preto. Andrea, prends la couleur noire. Quando tu Quand tu estás na carne, es dans la chair, o que é que vai tomar conta de ti? qu'est-ce qui va prendre le dessus sur toi? Será que tu vais ser disciplinado? Est-ce que tu vas être discipliné? Será que tu vais dar glórias a Deus? Est-ce que tu vas rendre gloire à Dieu? Não. Non. E agora, Andréia, Maintenant, Andrea, quando a carne quand la toma chair conta de ti, prend le dessus sur toi, vem a indisciplina. l'indiscipline Aqui não. l'indiscipline vient. Vem a arrogância. L'arrogance vient. Vem a desonestidade. La malhonnêteté Não, vient. metas atrás, por causa das cadeiras. Vem a arrogância. L'arrogance vient. Vem a desonestidade. La malhonnêteté vient. Vem a corrupção. La corruption vient. Tu vais deixar as tuas convicções para trás. Tu vas laisser en arrière tes convictions. E agora, pera, André, Et maintenant, attends, coloca Andrea. aqui, deste lado. E agora, Et maintenant, tu vais dar um abraço forte. tu vas Vais embrasser. sem as mãos. Enlace. Forte, forte, Fort, forte, forte, fort, forte, fort, forte, fort, forte. fort, fort. Vai, já chega. C'est bon.
O que é que ela tem aqui? Qu'est-ce qu'elle a? De quem? À qui? O que é que ela tem aqui? Et qu'est-ce qu'elle a là? Marcas da Marina. Des marques de Marina. O que é que isto quer dizer? Et qu'est-ce que ça signifie? Quando tu deixas Quand tu laisses a indisciplina tomar conta da tua vida, l'indiscipline a prendre arrogância, prendre- a desonestidade, prendre dessus sur a toi, corrupção, l'arrogance, vem tomar la conta de ti, malhonnêteté, mas la não te vão corruption, afetar só a ti, prennent vão le dessus afetar as sur pessoas toi, ao mais teu pas que lado. toi, ça va affecter les personnes autour de toi Cuidado, également. não é só a Attention, ti que estão a afetar. ce n'est pas que Ok? toi que ça affecte. Vamos continuar. Segundo ponto. Podes Deuxième ficar point. aqui se quiseres. Trabalhar no teu caráter. Travailler ton caractère. Primeiro a disciplina, D'abord la discipline, trabalhar no teu caráter. et maintenant travailler Queres dans ton sentar? Podem caractère. sentar. Estás na tua casa? Ah, t'es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Estou assim. Estás na tua casa. T'es chez toi. Deus Dieu permitiu que Daniel a permis à Daniel trabalhasse pour qu'il travaille no seu caráter son caractère enquanto estava preso. pendant qu'il était prisonnier. Quando nós fazemos escolhas na nossa vida, Quand nous faisons des choix dans notre vie, nós vamos ter nous allons avoir consequências positivas ou des negativas. conséquences positives ou négatives. E quando nós tomamos uma atitude Et quand on prend une em attitude fazer algo, pour faire quelque chose, isso vai trabalhar o nosso caráter. ça va travailler notre caractère, Ou de forma positiva, soit de manière positive, ou de forma negativa. soit de manière négative. Então, Donc, quando tu queres trabalhar no teu caráter, quand tu veux travailler ton como caractère, Daniel trabalhou naquela prisão e naquele comme, jejum, comme Daniel a travaillé dans cette prison et ce jeûne, tens que parar de falar. tu dois arrêter de parler. Deus está cansado de palavras. Dieu est fatigué des mots. Deus estava cansado das minhas palavras. Dieu était fatigué de mes mots. Quando dizia Deus, eu vou fazer, Quand je disais Dieu, je vais faire, eu vou tentar, je vais essayer, esquece, para. oublie, arrête. Quando tu queres trabalhar no teu caráter, Quand tu veux travailler ton caractère, tu tens que fazer. tu dois le faire. Porque é aquilo que tu fazes que vai Parce que determinar c'est ce aquilo que que tu tu fais qui és. va déterminer ce que tu es. É aquilo que tu fazes que vai C'est ce que tu determinar aquilo fais que qui tu va és. déterminer qui tu es. E trabalhar no caráter Et travailler son caractère, não é uma coisa. Como é que eu quero dizer? Falhou uma palavra. Não é uma opção. et donc ce n'est pas une option de faire ça. Não é amém? É uma opção. C'est une option. Trabalhar no teu caráter é uma opção. Donc travailler ton caractère, c'est une Trabalhar no teu option. caráter é uma opção. Tu Travailler ton escolhes caractère, trabalhar c'est ou une não. option. Trabalhar no teu dom, Tu peux travailler no teu ou non, travailler talento. ton don, ton É um talent. dom, é um dom, um talento é um dom. Le don, le talent, c'est un don. É um dom. C'est un Mas don. trabalhar no teu caráter Mais travailler é ton uma escolha caractère, que tu fazes. c'est un choix que tu Por fais. isso, C'est se tu donc, queres trabalhar no teu caráter, si tu veux travailler ton para de caractère, falar palavras bonitas a Deus. arrête de dire des mots doux Põe-te à em Dieu. ação. Commence à Faz. agir, Faz. fais. Porque Fais. quando tu fizeres, Et quand Deus tu vai feras, te usar e vai te Dieu manifestar va a sua glória na tua t'utiliser vida. et va montrer sa gloire dans Aleluia, ta glória ao vie. teu nome, Deus. Gloire à toi, E Dieu. quando tu Et não quand tu trabalhas no teu ne caráter, travailles pas ton caractère, eu não vos disse. je vous ai dit, Quando tu não trabalhas no teu quand tu caráter ne travailles pas ton e tudo vem caractère, da tua carne, ah lá, outra vez, não tens tinta. Podes meter nas mesmas. Quando tu trabalhas, quando tu estás na tua carne. quand tu es dans ta chair, Ué, sempre preto. non, que du noir. Ontem ainda fui comprar essas tintas que eu não tinha. Passei isto, eu não ia usar. J'ai acheté ces peintures exprès, je pense à ne pas les utiliser. Então, quando tu deixas a carne Donc quand tu laisses ta tomar chair conta de ti, prendre le dessus sur toi, quando o teu caráter quand ton está caractère fundado na tua carne, est fondé sur ta chair, vem a mentira, vient le mensonge, vem a agressividade. vient l'agressivité, Podes pôr em cima umas das outras, ó? Podes pôr as mesmas. Ué. Vem a mentira, vient le mensonge, vem a vient agressividade, l'agressivité, vem a traição, vient la trahison, vem a luxúria, vem os vient teus la luxure, desejos, les désirs, vem a gula, vient la gourmandise, vem tudo aquilo que não é Deus. tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Voilà. E agora sabes o que é que tens de fazer? Et maintenant, tu sais ce que tu dois faire? Ag. Lá, lá. Eu não sei se... Não és alérgica, pois não, não. Tu é para alérgica. Si t'es pas allergique, tout va bien. O que eu quero dizer é que... Ce que je Desculpa, veux dire, meninas. c'est... Excusez-moi les filles. O que eu quero dizer é que... Ce que je veux dire, Sorry. Isto tu sabes. O que eu quero dizer é que... ce que je veux dire, c'est Quando tu que quand tu deixas a tua carne laisses ta chair tomar conta de ti, prendre le dessus sur toi, a tua mentira ton mensonge vai afetar quem te rodeia. va affecter ceux qui A t'entourent. tua luxúria Ta luxure vai afetar quem te rodeia. va affecter ceux qui A t'entourent. tua agressividade Ton vai agressivité afetar quem te va rodeia. affecter ceux qui Não t'entourent. penses que tu és só arrogante para ti mesmo. Ne pense pas que tu es arrogant que envers Tu toi. vais afetar Tu vas as pessoas que estão à tua contaminer les volta. personnes autour de toi. Seja a tua família, Que ce soit ta famille, seja os teus amigos, tes amis, seja no teu trabalho. à ton travail, tes collègues. Por isso é que nós... Também deve existir em francês.
Há uma frase que nós dizemos: Donc il y a une phrase que nous disons. diz-me com quem andas, Dis-moi avec qui tu traînes eu dir-te-ei quem és. et je te dirai qui tu es. Nós entendemos, desde pequeninos, os nossos pais dizem: não andes com aquela pessoa, Donc depuis petit, nos parents nous disent ne traîne pas avec cette são más personne. companhias. Ce sont des mauvaises compagnies. E tu dizes: não, Et tu então dis non, Deus está comigo. Dieu est avec moi. Sim, Deus está contigo. Oui, Dieu est avec toi. Mas quando tu estás ali no pé, vou que não vou, Mais quand tu es là, j'y vais ou j'y vais pas. as marcas ficam. Les traces, A les marques mentira restent. fica. Le mensonge A arrogância reste. fica. L'arrogance A reste. luxúria fica. La luxure reste. Por isso, Donc, se tu queres ser cheio de si Deus, tu veux être rempli de tu Dieu, tens de trabalhar no teu tu dois caráter. travailler ton Se caractère. tu queres ser cheio de Deus, Si tu veux être tu rempli de tens de Dieu, viver tu dois vivre o ADN de Deus l'ADN de e Dieu não o teu ADN carnal. et non pas ton ADN de la chair. Oi, c'est bom. Fico à minha beira. Eu não gosto de estar sozinha. Je n'aime pas être toute seule, reste avec moi. Normalmente eu tenho 4 aqui. Parfois, normalement, j'en ai 4 ici. Não gosto de estar sozinha J'aime pas aqui. être toute seule ici. Então, eu convido nesta manhã Donc, je t'invite ce a começares matin a refletir naquilo que eu estou a à commencer dizer. à réfléchir ce que je dis. Porque quando tu estás cheio de Deus, Parce que quand tu es rempli de o Dieu, teu ADN carnal ton ADN charnel, vai começar a ADN desaparecer. charnel va commencer à E é o disparaître. ADN espiritual Et c'est l'ADN que vai spirituel começar qui va a commencer sair, à vai começar a ressortir, sobressair em ti. va commencer à monter en toi. E tal como tu transmites coisas más às Et pessoas, tout comme tu transmets des mauvaises tu choses aux tiveres Cristo. personnes, si tu es triste, se tiveres Cristo, si tu as Christ, tu vais transmitir tu vas transmettre Cristo. le Christ. Deus Dieu estava tão presente était tellement présent na vida de Daniel dans la vie de Daniel que ele levou até governador da Babilônia. qu'il l'a mené en tant que gouverneur de Babylone. Ele estava preso Il était e prisonnier depois foi ser governador da et il Babilônia. est devenu gouverneur de Babylone. Mas como é que ele chegou até lá? Mais comment est-il arrivé jusqu'à là? Ele pagou o preço. Il a payé le prix. Ele pagou o preço. Il a payé le prix. Daniel, Daniel, de governador, de preso, de prisonnier, passou a governador. il est devenu gouverneur. Isto só é possível Et cela n'est possible quando tu tomas posse que quand tu daquilo prends que Deus tem possession para de ce ti. que Dieu a pour toi. Tu estás aqui hoje, Tu es ici mas aujourd'hui, tu podes ser o próximo presidente da França. mais tu peux être le Tu prochain estás aqui président de la hoje, France. Tu es mas tu ici podes aujourd'hui, ser grande CEO de uma grande empresa. mais tu peux être un grand PDG d'une grande entreprise. Se Pardon. tu tomas posse hoje Si tu prends daquilo que possession é teu, aujourd'hui de ce qui t'appartient, a cada vez chaque fois que tu diminuis a tua que identidade tu diminues ton identité e deixas que a identidade de Cristo cresça, et que tu laisses l'identité de Christ grandir, Deus vai te levar a lugares onde nunca tu Dieu va imaginaste. te mener dans des lieux que tu n'as jamais imaginés. Tu vais voar com Deus. Tu vas voler avec Tu Dieu. vais sonhar aquilo que Deus sonha. Tu vas rêver ce que Dieu rêve. Mas para isso, Mais pour cela, tens de pagar o preço. tu dois payer le prix. Daniel pagou o preço, Daniel a payé le prix, mesmo sem saber que ia ser governador. même sans savoir qu'il allait devenir Mesmo que gouverneur. tu não saibas Même si tu ne sais pas onde Deus te vai levar, où Dieu te mène, paga o preço. paye le prix. Porque eu acredito Parce que moi je crois que Deus não tem só no Plaisance para nós. que Dieu n'a pas que Eu le acredito que plaisance pour nous. Deus Moi tem je crois França que Dieu e en o mundo France para nós. a le monde pour nous. Mas para isso a igreja tem que... Mais pour cela, l'Église doit... Não ouço, J'oublie pas. não ouço. J'entends pas. Pagar o preço. Payer le prix. E Daniel sabia Et Daniel savait que pagar o preço que payer le prix, era pagar o preço com a sua obediência. c'était payer le prix avec son E este é o meu obéissance. terceiro ponto. Et voici mon troisième point. Obediência. Obéissance. Disciplina, Discipline, trabalhar no teu caráter, travailler son caractère, obediência. obéissance. E quando vou falar da obediência, Et je vais parler d'obéissance. quero falar dos amigos dele, Je veux parler de ses amis, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. E eles foram exemplo de obediência Ils ont été un exemple d'obéissance incrível. incroyable. Eles obedeceram a Deus até o último minuto. Ils ont obéi à Dieu jusqu'à la dernière minute. Quem sabe a história? Ceux qui connaissent Eles l'histoire, foram lançados ils numa ont été fornalha lancés dans la fournaise porque eles não se prostraram parce qu'ils ne se sont pas contra uma prosternés estátua devant une statue que foi criada para adorarem o rei. qui a été créée pour adorer le roi. E em Daniel 3:19 diz Et en Daniel 3,19, il est dit que quando eles não se prostraram sobre esta estátua, que quand ils ne se sont pas prosternés devant cette statue, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu Nabuchodonosor semblante mudou. fut rempli de fureur et son visage a changé. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que ao costume.
Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. E ordenou que alguns soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem à fornalha em chamas. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. E estes 3 homens vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados a essa fornalha extraordinariamente quente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. E os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. O 23. Okay. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Eles sabiam, Ils estes savaient, 3 homens ces sabiam 3 hommes savaient que o seu verdadeiro ADN, que leur véritable a sua ADN, verdadeira leur véritable identidade estava em identité Deus. était en E Dieu. eles tinham a certeza Ils avaient la que esse certitude mesmo Deus a quem eles que ce serviam même Dieu qui servait ia livrá-los daquela allait les fornalha délivrer de cette e fournaise das mãos do rei. et des mains du roi. Porque em Daniel 3, bocadinho antes, Parce qu'en Daniel 3, un peu avant, diz assim, Sadraque, Mesaque e Abdenego, il est dit, Shadrach, responderam ao Meshach rei. et Abednego ont répondu au roi. Mais uns 3 ousados. Encore 3 audacieux. Já não bastava Daniel, Daniel ne suffisait pas. agora estes também têm a mania. Maintenant, ceux-là aussi prennent la tête. Mas eles disseram, Ils disent, ó Nabucodonosor, não Nabucodonosor, precisamos de nos defender diante de ti. nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Se formos atirados na fornalha em chamas, ok, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das mãos do rei. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Eles sabiam Ils que o savaient ADN que eles carregavam, Que l'ADN o ADN de que Deus, portait, l'ADN de estava Dieu, com eles. était avec eux. Por isso, Donc, naquele momento em à que ce toda a moment-là, gente se dobrou, Là où tout le monde a fléchi le em que genou, toda a gente se dobrou perante aquela estátua, tout le monde s'est prosterné devant la e statue. eles não abriram mão da sua verdadeira identidade. Eux, ils n'ont pas oublié leur véritable identité. E eles não se prostraram Ils perante ne se aquela sont pas estátua, prosternés devant cette porque eles statue. sabiam Parce qu'ils savaient qual era o verdadeiro ADN deles. quel était leur véritable ADN. Qual é que é a tua fornalha hoje? Quelle est ta fournaise aujourd'hui? O que é que está a te inquietar? Qu'est-ce qui t'inquiète? O que é que está a te inquietar? Qual é que é? Qu'est-ce qui O t'inquiète? que é que está a te oprimir? Qu'est-ce qui t'oppresse? Será uma doença? Est-ce que c'est une maladie? Será problema familiar? Est-ce qu'un problème, c'est un Será problème problema familial? financeiro? Un problème financier? Qual é a tua fornalha hoje? Quelle est ta fournaise aujourd'hui? Pensa. Pense. Tira 5 segundos. Prends 5 secondes. Qual é que é a tua fornalha hoje? Quelle est ta fournaise aujourd'hui? Olha, eu não sei qual é que é a tua fornalha. Moi, je ne sais pas quelle est ta Eu fournaise. sei quais é que são as minhas Moi, je connais fornalhas. les miennes. Eu sei. Je sais. Mas eu quero dizer uma coisa. Mais je veux te dire quelque chose. Quando tu Quand tu tomas posse daquilo que é teu, prends possession de ce De qui teu t'appartient, ADN. de ton ADN, na tua fornalha, dans ta fournaise, mesmo que tu sejas lançado lá, même si tu y es lancé, tu sabes que a tua fornalha tu sais que ta vai ser fournaise, vitória. qu'à vai la fin de ser- la fournaise, il va y avoir la victoire. Vai ser milagres acontecerem Il na va y tua avoir des vida. miracles. Mesmo que tenhas medo, Même si tu as peur, mesmo que aquilo esteja a bloquear même si ça a tua família. bloque ta famille, Pode ser um problema financeiro. parce que ça peut être un problème financier. Não tenhas medo da tua fornalha. N'aie pas peur de ta Não tenhas fournaise. medo da tua fornalha. N'aie pas peur de ta Porque eu fournaise. sei, Parce que je eu sei sais que o Deus que livrou aqueles que, três da que fornalha Dieu qui a é o mesmo délivré Deus que ces está trois de la contigo. fournaise est le même E Dieu é qui na est avec toi. fornalha Et que c'est tu dans la vais fournaise dançar. que tu vas É na danser. fornalha que tu vais C'est dans la dançar com fournaise que Deus. tu vas danser Porque avec Dieu. naquela fornalha não Parce que está dans com cette três, fournaise, il n'y avait está pas com 3, mais quatro. 4 personnes. Naquela fornalha Dans estavam cette fournaise, il y en quatro. avait 4. Na tua fornalha Deus está contigo. Dans ta fournaise, Dieu Tu est não avec estás toi. sozinho. Tu n'es pas seul. Não tenhas medo. N'aie pas peur. Eu tive uma fornalha na minha vida. Moi, j'ai eu une fournaise dans ma vie. Quando eu era pequenina, Quand j'étais petite, eu tinha uns 6 anos. j'avais 6 ans à peu près. Estava com a minha avó J'étais avec ma grand-mère. e não foi uma fornalha por falta de desobediência. Ça n'a pas été une fournaise par manque d'obéissance. Minha obediência. Mon minha obéissance. Eu até era uma criança assim obediente, Moi, j'étais une enfant plutôt obéissante, muito energética. avec beaucoup d'énergie, Como eu sou agora, pronto. comme maintenant, voilà. Não mudei muito, Je n'ai pas beaucoup changé. só que agora sou mais responsável. Sauf que maintenant, je suis plus responsable. Então, quando eu era pequenina, Donc, quand j'étais petite, eu ia com a minha avó nas férias j'allais chez ma grand-mère pendant les vacances, para o campo que ela tinha de dans le plantar champ qu'il batatas. avait pour donc labourer les pommes de terre. Então a minha avó ia à frente, Donc, ma grand-mère allait devant, eu ia atrás moi j'allais derrière, e de repente et tout d'un eu coup, estou a andar moi je marche, e eu paro je m'arrête, e eu assim zzz, et j'entends bzzz. e vocês estão a pensar o que é que ela está a sentir. Et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'elle sent? Eu tinha pisado Moi, j'avais um enxame de abelhas. écrasé un nid d'abeilles. Ué.
Eu tinha pisado em enxame de abelhas. Moi, j'avais marché sur un E eu só nid via d'abeilles. zzz. Et moi, j'entends bzzz. E eu via a minha avó lá no fundo Et moi, je voyais ma grand-mère tout au fond. e ela viu, quer dizer, não sei, suponho eu. Et moi, je suppose, Ela viu que eu não avançava elle a vu que je n'avançais e pas. ela olhou para trás. Elle a regardé en arrière. E de repente eu começo a ver muito desfocado Et tout d'un coup, je vois pas beaucoup. a minha avó aproximar-se de mim, Je vois un peu ma grand-mère s'approcher. ela a tentar tirar as abelhas. Elle essaye de chasser les abeilles. E eu lembro-me de subir uma subidinha em terra Et moi, je me rappelle de monter une petite montée en terre. que tinha ligação à casa do vizinho. Donc, qui était vers le voisin. E eu não me lembro de mais nada. Et je me souviens de plus rien. Zero. Rien. A minha avó disse-me que eu entrei no carro Ma grand-mère a dit que je suis montée dans la voiture. e eu, quando acordei, Et moi, quand je me suis réveillée, eu já estava no hospital. j'étais déjà à l'hôpital. E quando eu olhei para mim, Et quand je me suis regardée, estava cheia de pensos por todo lado. j'étais pleine de pansements partout. E perguntei, o que é que aconteceu? Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Olha, eles tiveram que dar muitas injeções. Bon, ils ont dû te faire beaucoup de piqûres. Ok, D'accord? eu não percebia nada, tinha 6 anos. Moi, j'avais 6 ans, je ne comprenais pas. Mas aquelas abelhas Mais ces abeilles foram a minha fornalha. ont été ma fournaise. E porquê é que eu estou a dizer isto? Pourquoi je dis ça? Porque os médicos disseram Parce que les médecins ont dit 5 minutos 5 minutes a mais, en plus ela não estava viva. et elle n'était plus vivante. Hoje é a segunda vez que tento não nascer. Et Uma ça não, fait nascia, déjà uma não ia nascer e a outra 2 ia fois. morrer. Une fois, j'allais peut-être pas naître et la deuxième fois, j'allais mourir. Eu não fui desobediente. Je n'ai pas été désobéissante. Mas o que é que eu quero trazer aqui com este exemplo? Mais qu'est-ce que je veux vous apporter avec cet exemple? É que houve alguém que continuou a ser obediente. C'est qu'il y a quelqu'un qui a continué à être obéissante. A minha mãe. Ma mère. A minha mãe era sempre obediente. Ma mère était Na toujours oração, obéissante dans la no prière, dízimo, dans la dîme, na partilha da palavra, dans le partage de la em tudo parole. aquilo que ela me transmitia de Deus. Tout ce qu'elle me A minha mãe transmettait de Dieu. era obediente. Ma mère était E obéissante. foram essa Et c'est obediência cette que me obéissance deram mais 5 minutos. qui m'ont donné plus 5 Foi essa minutes. obediência C'est que cette me deram obéissance 5 minutos. qui m'ont donné 5 E o minutes. que é que eu quero trazer a esta tarde hoje aqui Et qu'est-ce que je a ti? veux te dire pour toi? Ser obediente aos teus pais. Sois obéissant à tes Honra o teu parents. pai e a tua Honore mãe. ta mère et ton père. Porque nos momentos em que tu tiveste uma discoteca, Parce que là, quand tu te trouvais en boîte, nos momentos em que tu estavas a conduzir, là, quand tu Em conduisais perigo. en danger, tu tinhas a tua mãe e o teu pai a orar por tu ti. avais ta mère et ton père Se en priant calhar, pour toi. Deus livrou-te de muita coisa. Porque tinhas Peut-être que alguém Dieu t'a délivré de a trabalhar na beaucoup tua de choses casa, parce que tu avais quelqu'un a qui ser travaillait obediente chez a toi, Deus, qui était para que nada de obéissant mal à te Dieu acontecesse. pour que rien de mal ne Por isso t'arrive. é que Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. C'est pourquoi Dieu dit honore ton père et Porque ta tu até mère. podes não ser obediente. Parce que tu peux ne pas être obéissant. Mas se os teus pais forem obedientes, Mais si tes parents sont obéissants, eles vão buscar a direção de Deus para a tua vida. ils vont chercher la direction de Porque Dieu pour eles ta sabem vie. Parce qu'ils savent Que mesmo na tua que desobediência, même dans ta tu désobéissance, tens o seu ADN. tu as son ADN. Tu tens a identidade de Cristo em ti. Tu as l'identité de Christ en toi. Portanto, Donc, não queiras esses 5 minutos. ne veux pas ces 5 minutes. E esses 5 minutos podem ser fatais. Ces 5 minutes peuvent Começa a être buscar a Deus agora. meurtrières. Começa a Recherche buscar a Dieu vontade de Deus maintenant. agora. Recherche la Começa volonté a de Dieu buscar a identidade de maintenant. Deus agora. Recherche l'identité de Dieu Porque maintenant. se eu estou aqui hoje, Parce que si je suis ici maintenant, é graças a Deus c'est grâce à Dieu e à obediência à dos meus et à pais l'obéissance de mes parents e ao ADN que eu possuo. et à l'ADN que Porque eu je tenho a possède. certeza Parce que j'ai la certitude Que naquele carro, quando eu que dans cette entrei, voiture, quand je suis rentrée, quando eu estava inconsciente, quand j'étais inconsciente, foram os anjos que levaram. c'est les anges qui ont Foram os emmené. anges que levaram. C'est les anges qui Porque ont se não emmené. fosse os anjos, eu não tinha 5 minutos. Parce que si ce n'était pas les anges, je n'aurais pas eu ces 5 minutes. Por isso, Donc, ser obediente e honra os teus sois pais. obéissant et honore tes parents. Ser obediente é um mandamento e honra os teus pais. Sois obéissant, honore tes parents, c'est un commandement. Daniel vivia uma vida de obediência também. Daniel vivait une vie d'obéissance également. Ele viveu uma vida de obediência Il vivait une vie e d'obéissance vivia uma vida de oração. et il vivait une vie de prière. Pardon. Daniel, Daniel, contra tudo e contra todos. contre tout et contre tout le monde, Contra as leis do rei, contre les lois du roi, contra os decretos que o rei lançava. contre les décrets que le roi donnait. Diz a Bíblia, La Bible dit, ele orava 3 il vezes ao priait 3 dia. fois par jour. Ele não tinha medo Il n'avait pas peur que o viessem prender, ele já estava preso. qu'il venait le faire prisonnier. De toute façon, il était déjà prisonnier. Ele estava preso. Il était prisonnier. Mas ele Mais lui, não abriu mão da sua identidade il n'a pas laissé son identité. e continuou a orar. Et il a continué à continuou a prier. buscar. Il a continué à chercher. Daniel sabia Daniel savait qual era a verdadeira base quelle était la véritable da base sua identidade. de son identité. Ele sabia Il savait que aquele medo que ele tinha de ser lançado à que cova cette peur qu'il avait d'être lancé dans la fournaise era um medo só humano. était une peur humaine. Porque ele tinha a certeza Parce qu'il avait la certitude que Deus estava a que prepará-lo Dieu préparait para aquela cova.
Dieu le préparait pour cette fournaise. E naquela cova, Et dans cette fournaise, ele não ia sozinho. il n'allait pas tout seul. Deus está-te a Pardon, dans cette preparar fosse. hoje. Et Dieu te dit, Que Deus está-te a preparar hoje Dieu te prépare aujourd'hui para enfrentar esses leões. pour affronter ces lions. Mas tu precisas ter uma vida de oração. Mais tu as besoin d'avoir une vie de Se prière. tu não tiveres uma vida de oração, Si tu n'as pas une vie de prière, Deus não te vai livrar desses leões. Dieu ne veut pas te délivrer de ces lions. Quais é que são esses teus leões? Quels sont tes lions? Será o teu patrão? Est-ce que c'est ton patron? Será que são algumas amizades? Est-ce que c'est quelques amitiés? Será que são algumas amizades? Est-ce que c'est quelques amitiés? Será que é o teu relacionamento? Est-ce que ce sont tes relations? Eu não sei qual é que é o teu leão. Je ne connais pas ton lion. O que eu sei Ce que je é sais, que se tu vives uma vida de oração e c'est que si obediência a tu Deus, vis une vie de prière et d'obéissance à tu Dieu, nem vais precisar de lutar. tu ne vas pas avoir besoin de Porque lutter. Deus vai vencê-los por ti. Parce que Dieu va les combattre pour Deus toi. vai vencer as injustiças. Dieu va combattre les injustices Deus pour vai toi. vencer aqueles amigos que estou a tentar te deitar para baixo. Il va combattre ses amis qui essaient de te mener Mas à para terre. isso, Mais pour cela, tens que viver uma vida tu dois vivre de une vie oração de e prière obediência a et Deus. d'obéissance à Dieu. Quando Deus Quand Dieu estava com Daniel, était avec Daniel, o que é que aconteceu naquela cova dos qu'est-ce leões? qui s'est passé dans cette fosse aux lions? Vocês sabem? Vous savez, Deus enviou um anjo Dieu a envoyé un ange para fechar a boca daquele leão. pour fermer la bouche de ce lion. E eu declaro Je déclare nesta manhã déclare ce matin que Deus vai enviar anjos para a tua vida que Dieu va envoyer des para anges pour fechar ta a vie, pour boca fermer la dos teus bouche leões. de tes lions. E eu declaro que os teus leões Je estão déclare fechados que em tes nome de lions, Jesus. la bouche des lions Porque sont tu fermées és dans le nom de filha de Jésus, parce Deus. que tu es enfant Tu de és Dieu. filho de Deus. Tu es enfant de Não te Dieu. preocupes com o leão que está-te a perseguir Ne neste t'inquiète momento. pas avec le lion qui te Mas poursuit, preocupa-te com o leão que está-te a distrair neste momento. mais préoccupe-toi par le lion qui te distrait. Há aujourd'hui. leões a distrair neste momento Il y a e é des com lions eles que tens de te preocupar. qui sont en train de te distraire et c'est pour ça que tu dois être préoccupé. Há dois momentos na vida que são importantes. Il y a deux moments qui sont importants dans la vie. Que é quando nascemos, C'est quand on naît mas quando descobrimos para aquilo que nascemos. et quand on découvre qui E nous, quando nous nós sommes. descobrimos para aquilo que nascemos. Et quand tu découvres Há uma pour qui nous sommes, revelação. pourquoi tu es né, Há il y a uma une revelação na nossa révélation. vida. Il y a une révélation dans E eu ta quero vie. convidar-te Et je veux t'inviter a ler à lire em Mateus 16, en Matthieu 16, 15 a 17. 15 à 17. Eu estou quase a terminar. Et j'ai presque fini. Andrei. Em Mateus 16, 15 diz: Matthieu 16 dit. E vocês, perguntou ele, Et vous, a-t-il demandé, quem vocês dizem que eu sou? qui dites-vous que je suis? Simão Pedro respondeu: Et Simon-Pierre a dit, Tu és o Cristo, tu es le Christ, o Filho de Deus. le Fils de Dieu. E Jesus respondeu: Et Jésus a répondu, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne, car ce ne sont pas Au la chair sangue. et le sang qui t'ont révélé Mas cela. pelo meu Pai que está no céu. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. O meu segundo ponto é quando descobrimos para que é que Mon nascemos. deuxième point est quand on découvre pourquoi nous sommes nés. Quando tu tens a revelação Quand tu as la de révélation quem Jesus é, de qui Jésus est, tu descobres a tua tu identidade. découvres ton identité. Quando tu tens a revelação de quem Jesus é na tua vida, Quand tu tu découvres qui est descobres quem Jésus é dans que tu ta vie, és. tu découvres qui tu Tu es. descobres quem tu és. Tu découvres Vai, qui tu Andréia, es. faz aquilo que tens a fazer. Vas-y, Andrea, fais Faz ce que tu aquilo as que à eu disse para faire. fazer. Quando Fais ce que tu moi je tens t'ai a dit de faire. revelação Quand tu as la de quem révélation Jesus é, de qui tu Jésus tens a est, revelação da tua quand identidade. tu as la révélation de ton identité, Portanto, a cruz, donc la a croix, cruz la que está croix aqui desenhada, qui est ici é dessinée, a revelação da tua identidade. C'est les révélations Quando de tu ton percebes identité, quem quand tu Jesus é na tua comprends qui est vida Jésus dans ta e o que vie, Ele veio fazer por et ce ti, qu'il est venu faire tu pour toi. descobres para aquilo que tu tu nasceste. découvres pourquoi tu es né. Tu descobres para aquilo que tu Tu nasceste. découvres pourquoi tu es né. E quando tu abraças a Marina, Et quand tu embrasses Marina, quando ela abraça a Marina, Quand elle aquela embrasse Marina, cruz cette croix também vai passar para a sua va t-shirt. aussi passer sur Porquê? elle. Porque Pourquoi? algumas coisas mal passam. Parce que comme A identidade de les choses Cristo mauvaises passent, também l'identité de passa. Christ passe également. Olhem aqui, Regardez ici. quando tu
Quando tu descobres a verdadeira tu identidade de connais Deus, la véritable identité a de Dieu, cruz passa para a vida dos la outros. croix traverse les autres. E Deus diz na Bíblia, Et Dieu dit dans sa Bible, Deus diz na Bíblia, Dieu dit na assim Bíblia. que alguém está em Cristo, nova criatura si é. quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. As coisas velhas já Les passaram, choses anciennes sont eis passées. que tudo se fez novo. Tout devient nouveau. Bom, o que é que eu quero? Qual é o meu objetivo? Quel est mon objectif? Ser o espelho de Deus, Être le espelho de Jesus. miroir de Dieu, de Jésus. Mas o meu segundo objetivo Mais mon deuxième objectif, é transformar o mundo que está à minha volta. c'est de transformer le monde E qui em m'entoure. Gálatas 2 diz, En Galates 2, 2:20, diz, 2:20 diz, eu já estou crucificado com Cristo. j'ai été crucifié avec Christ. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le E agora a Christ. vida que eu vivo na carne, Et si je vis maintenant dans la vivo pela chair, fé, je le vis par la foi. a fé do Filho de Deus, Le Fils de Dieu, o qual me amou e se entregou por mim. qui m'a aimé et m'a livré. Em Efésios 4:24 diz, En Éphésiens 4, 24. e vos revesteis do novo homem, Et à revêtir l'homme nouveau, que segundo Deus créé selon é Dieu, criado em verdadeira dans justiça la e justice et la santidade. sainteté que produit la vérité. Quando tu Quand olhas tu para a identidade de Cristo, regardes l'identité de tu vais Christ, fazer como João Batista. tu commenceras a faire comme És Jean le o Baptiste. Cordeiro de Deus. Tu es Tu vais saber l'agneau. que quando ele entrar pelaquela porta, Tu vas é savoir que quand Jesus. il rentre par sa porte, c'est Jésus. Quando tu conheces tu a verdadeira identidade de Connais la Jesus, véritable identité de Jésus. tu vais dire como Pedro, Tu vas être comme Pierre. és tu. C'est Tu toi. és o Filho. C'est toi qui es le Tu és o Fils. Filho. C'est toi qui es le Fils. É a identidade de Cristo C'est l'identité de que Christ revela a tua qui identidade. révèle ton identité. A nossa condição Notre já não é condition mais a mesma. n'est plus la même. Nós estamos numa nova condição. Nous sommes dans une nouvelle Nós estamos condition. numa nova vida. Nous sommes dans une nouvelle vie. Nós precisamos entender Nous avons besoin de Isto é comprendre. importante. Et c'est important que nós temos privilégios. que nous avons des Nós privilèges. temos direitos. Nous avons des droits. Porque nós somos filhos de Deus. Parce que nous sommes enfants de Dieu. E quando tu tomas posse Et quand tu prendras desses possession direitos de ces droits e desses et de privilégios, ces privilèges, nós vamos alcançar o verdadeiro ADN. nous allons atteindre le véritable ADN. Nós vamos alcançar o verdadeiro ADN. Nous allons atteindre Mas le para isso véritable temos que ADN. tomar posse Mais pour ça, tu dois prendre possession daquilo que Deus tem para de nós. ce que Dieu a pour E o nous. verdadeiro ADN o que é? Et quel est le véritable ADN? Amar como Deus ama. Aimer comme Dieu aime. Tu não podes amar sozinho. Tu ne peux pas aimer tout Tu seul. tens que amar os outros como Deus ama. Tu dois aimer les autres Tu comme Dieu nasceste aime. para servir os outros. Tu es né pour servir les autres. Qual é outro objetivo do verdadeiro ADN? Quel est le deuxième objectif du véritable ADN? Uma nova visão. Une nouvelle vision. Em Oséias diz: En o povo, Osée, il était dit, o povo se perdeu mon peuple por est falta de détruit parce conhecimento. qu'il manque la connaissance. Não fiques para trás. Ne reste pas en arrière. Pega nesse conhecimento que Deus te deu. Prends cette connaissance que Dieu t'a donnée. E não fiques para trás. Ne reste pas en arrière. Não fiques para trás. Ne reste pas en A arrière. tua visão tem que incluir os outros. Ta vision doit inclure les autres. Tu não estás sozinho. Tu n'es pas seul. Às vezes nós queremos ter uma vida. Parfois, on veut avoir une vie. Aleluia, glória ao teu nome, Deus. Às vezes nós queremos ter uma vida solitária. Parfois, on veut avoir une vie solitaire. Porque nós não queremos ter problemas. Parce que nous ne voulons pas de problème. Mas Deus trabalha ao contrário. Mais Dieu travaille à l'envers. Deus trabalha ao contrário. Dieu travaille de manière Tu quando estás différente. no ADN de Deus, Parce que quand tu as le véritable ADN de Dieu, tu não vais deixar de ter problemas. tu ne vas pas arrêter d'avoir des problèmes. Mas Deus vai te dar uma nova visão. Mais Dieu va te donner une Como nouvelle tu vais vision. solucionar os teus problemas. Comment tu Isto, vas résoudre tes isto problèmes. chama-se uma nova visão. Ça s'appelle une nouvelle Quando vision. nós entramos na Quand dimensão de nous entrons Deus, dans la dimension de Dieu, nós vamos passar de cume ao outro. nous allons passer Sommeil. d'un sommet vers un autre. Mas antes de passarmos de cume ao outro, Mais avant de passer d'un sommet à l'autre, Deus vai trabalhar no vale. Dieu va travailler dans, E Deus só te dans vai la vallée. colocar Et no Dieu va cume te mettre au sommet. quando tu perceberes Quand tu comprendras o que é o vale. ce que signifie la O vallée, que é o vale. ce que signifie la Tu vallée, tens que ver tu dois voir aquilo que Elias viu. ce que Élie a vu. Não sei se vocês se lembram. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ia chover. Il allait pleuvoir. Ia chover. Il allait pleuvoir. E ele diz: vai ver se está a chover. Et il dit, va voir s'il pleut. Vai ver se está a Va chover. voir s'il pleut. À sétima vez. Et la 7e fois, Oh, eu vi! ah, il a dit, ah, Eu vi uma nuvem j'ai vu un nuage do tamanho da mão de homem. de la taille de la main d'un homme. Toda a gente está a ver a minha mão? Est-ce que tout le monde voit ma main? Bem, Vous voyez bien? a minha mão era vista no céu? Est-ce que ma main serait vue dans le ciel? Não, pois não. Non. O que é que isto é? Qu'est-ce que Visão Vision. de Deus. C'est la vision Visão com o de ADN de Dieu. Deus. La vision de l'ADN de Eu Dieu. vi uma nuvem do J'ai tamanho vu da mão un do homem. nuage de la taille de Vai la main d'un chover. homme. Il va pleuvoir. Como é que é possível do tamanho Mais da mão comment do c'est homem? possible, la taille de la Mas main ele d'un viu. homme? Mais il a vu. Porque quando tu estás no ADN de Parce Deus, que quand tu te trouves dans l'ADN de tu Dieu, vês o tu impossível. vois l'impossible. Tu vês o impossível. Tu vois Deus só te l'impossible. vai fazer ver coisas grandes Dieu veut que tu fasses de grandes quando tu choses. começares a ver as pequenas.
Donc tu dois commencer pour que tu vois de grandes choses, tu dois voir d'abord les petites. Tu nunca vais viver o ADN de Deus Tu ne vivras jamais l'ADN de se não Dieu. tiveres esta sensibilidade para conhecer o ADN de Deus. Si tu n'as pas cette sensibilité pour connaître l'ADN de Dieu. Em Provérbios diz: En Proverbe, il est dit olhem sempre para a frente que tes yeux regardent en e face mantenham firmes o seu olhar em mim. et que tes paupières se dirigent devant toi. Este olhar para a frente Et moi, je regarde devant. é olhar para cima. Et c'est regarder devant, c'est regarder vers le Porque só ciel. quando tu olhas para cima Parce qu'il n'y a que quand tu regardes vers le haut é que tu consegues perceber que tu arrives à comprendre aquilo que o céu tem para ti. ce que le ciel a pour toi. Aqueles recursos que o céu sempre tem para ti. Les recours que le ciel a pour Se toi. tu não olhares em frente Si tu ne regardes pas devant e toi tiveres sempre a olhar para trás, et que tu regardes toujours dans le passé, tu não vais ver as coisas acontecer. tu ne verras pas les choses arriver. Não te percas nas tuas memórias. Ne te perds pas dans tes Não te mémoires. percas nas tuas Ne memórias. te perds pas dans tes mémoires. Há gente aqui Il y a des gens e ici em outras igrejas et dans d'autres églises que não conseguem avançar qui n'arrivent pas à avancer porque estão presas à igreja passada. parce qu'elles sont emprisonnées dans l'église Porque passée, foram magoados. parce qu'ils ont été blessés. Não te percas nessas Ne memórias. te perds pas dans tes Isso são mémoires. só memórias. Ce sont juste des mémoires. Deus quer te dar o novo. Dieu veut te donner du nouveau. Tu podes não querer avançar num relacionamento Peut-être que tu ne peux pas avancer en porque une relation foste magoado no antigo. parce que tu as été blessé dans l'ancienne. Não te percas. Ne te perds pas. Isso são memórias. Ce sont juste des mémoires. Isso não é aquilo que Deus está a declarar hoje para a tua vida. Ce n'est pas ce que Dieu déclare dans ta vie maintenant. Não deixes a tua âncora. Ne laisse pas ton encre. A âncora é Tu aquilo não. que faz atracar um barco. L'encre, c'est ce qui rend prisonnier un bateau. Se uma âncora está aqui, S'il y a une encre ici, eu não vou sair daqui. je ne pourrai pas bouger de là. Aquilo que Deus quer hoje Ce que Dieu veut é que tu aujourd'hui, comeces a levantar a c'est tua que tu âncora. commences à lever ton Levantar a tua encre. âncora. Lève ton Levantar a encre. tua âncora. Lève E ton sai do encre. teu passado. Porque Et Deus laisse tem ton uma coisa passé. nova para a tua vida. Parce qu'il va ramener du nouveau pour ta vie. Levanta a tua âncora. Lève ton encre. Tira a tua âncora do passado Enlève ton e das encre du memórias do passé. passado. Deus diz na Bíblia: Dieu dit dans la Bible, eu tenho uma coisa nova. j'ai du nouveau. Eu tenho uma coisa nova. J'ai du nouveau. Olha para diante de ti, eu tenho uma coisa Regarde nova. devant toi, j'ai du nouveau. Aleluia, glória ao teu nome, Deus. Aleluia, carabaxeira. Tu só vais viver o céu aqui na terra Tu ne vivras le ciel sur terre quando tu mudares a tua mentalidade. que quand tu changeras ta E manière de quando o ADN de penser. Deus estiver na tua casa. Et quand l'ADN de Dieu sera dans ta maison. Quanto mais intimidade, Plus Deus tu d'intimité tens. de Dieu tu auras. mais enfraqueces a tua carne. Plus cela affaiblira ta chair. E mais vais ver Et plus tu verras os propósitos de Deus na tua les buts vida. de Dieu dans ta vie. Ouviste isto? Est-ce que tu as entendu? Quando tu começas a buscar a Deus, Quand os tu seus commences à propósitos rechercher Dieu et ses e objectifs as suas premissas, et ses prémices, tu vais ver tu vas voir os propósitos de Deus a cumprir-se na tua vida. l'objectif de Dieu à Mas a s'accomplir tua dans ta carne, vie. Mais ta a tua chair carne tem que enfraquecer. doit Tu, s'affaiblir. quando estás cheio do ADN de Deus, Quand tu es rempli tu de estás l'ADN cheio de do Dieu, Espírito Santo, tu es rempli tu du estás cheio da Saint-Esprit, sua presença, tu es rempli de sa e tu estás présence. cheio das coisas que Ele quer para ti. Et tu es rempli des Mas choses para qu'il veut isso, pour toi. Mais tu pour tens que cela, abrir mão. tu dois Tu tens que ouvrir abrir la mão do main. teu ADN carnal. Tu dois ouvrir la main sur ton ADN charnel. Deus está aqui conosco. Dieu est ici Eu avec não sou nous. ninguém. Je ne suis personne. Deus sabe a minha história. Je connais mon histoire. Eu nunca imaginava, Je n'ai jamais há imaginé, 2 anos e meio atrás, il y a 2 ans et demi eu en poder estar arrière, aqui perante de pouvoir vocês, être ici devant a vous, poder falar de pouvoir de parler Deus. de Dieu. Nem estava nos meus sonhos. Ce n'était même pas dans mes A rêves. uma sexta-feira à noite, D'un vendredi soir, eu estar numa vigília de oração. moi qui est dans une veillée de prière, Se eu sonhava há 6 anos e meio atrás, si j'aurais rêvé il y a 6 ans, estar numa vigília uma sexta-feira à noite. être dans une veillée un Nunca vendredi na soir, vida. jamais. Mas eu, quando percebi Mais quand j'ai que eu compris tinha que tomar posse que daquilo que era j'avais meu por besoin de direito, prendre possession de ce qui était dans mon droit, Deus aí começou a mexer na minha Dieu a vida. commencé Deus começou a à moldar. agir dans ma vie. Il a E commencé à agora estou aqui changer. diante de vocês, Et maintenant me voici devant vous, despida completamente. dévêtue complètement. Porque não sou eu, Parce que ce n'est pas moi, é Deus. c'est Dieu. Não sou eu, Ce n'est pas moi, é Deus. c'est Dieu. E aquilo que eu quero te convidar Et ce que je veux t'inviter à faire, entende c'est de comprendre e vê et o voir nome de Jesus le nom de na Jésus tua vida. sur ta vie. Porque quando tu compreendes Parce que quand tu comprendras foi esse Jesus que c'est ce que Jésus deu a vida por ti, qui a donné sa vie tu pour toi, vais perceber a tua identidade. tu vas comprendre ton Tu vais perceber a identité. tua identidade. Tu vas comprendre ton identité. Tudo o que Ele é, Tout ce qu'il est, tu és. tu l'es. Tudo o que Ele é, Tout ce qu'il est, eu sou. je suis. Tudo o que tu és, Tout ce que tu es, tu és porque Ele te deu o teu ADN. tu l'es parce qu'il a donné son ADN. Tu não fazes nada. Tu ne fais rien. Tu não fazes nada. Tu ne fais rien. E aquilo que tu fazes Et ce que tu fais cai no vazio tombe dans le vide, para o mundo.
dans le monde. Porque a única pessoa Parce que la seule personne, que diz a única pessoa que sabe quem tu és parce verdadeiramente que la seule personne qui sait qui tu es é Deus. véritablement, Portanto, c'est tudo aquilo Dieu. que tu fazes não Donc tout ce que importa. tu fais ne compte pas. Porque aquilo que é mais importante Parce que ce qui est plus é aquilo que important, Deus faz na c'est tua ce que vida. Dieu fait dans ta É vie. Deus quem diz quem eu sou. C'est Dieu qui dit E qui eu je quero te suis. convidar nesta manhã Et j'aimerais t'inviter a declarar, à déclarer, Eu tomo posse do meu je ADN. prends possession de Eu mon tomo posse ADN. daquilo que Deus Je me deu. prends possession de ce Eu que tomo Dieu m'a posse dos donné. meus direitos. Je prends possession Eu de quero mes te convidar. droits. Je veux Levanta-te. t'inviter. Isto é, Lève-toi. levanta-te. Lève-toi. Levanta-te, igreja. Lève-toi, église. Levanta-te. Eu Lève-toi. tomo posse. Declara Je prends isto. possession. Declara Déclare. isto. Não sou eu que estou a dizer. Declara isto. Déclare. Eu tomo posse do meu ADN Je por prends possession direito. de mon ADN par droit. Hoje eu Aujourd'hui, tiro a âncora do meu passado. J'enlève l'encre de mon E hoje passé. eu levanto a minha Je me âncora. lève, E j'aime eu caminho la para main. coisas novas. Et je me dirige vers de nouvelles choses. Levanta-te, igreja. Lève-toi, E Église. declara. Et déclare. Eu tenho o ADN de Deus. J'ai l'ADN de Dieu. E hoje eu tomo posse daquilo que eu tenho por direito. Et aujourd'hui, je prends possession de ce que j'ai par droit. Eu tenho o ADN de Deus. J'ai l'ADN de Dieu. E eu tomo posse daquilo que eu Et je tenho por prends direito. possession de ce que j'ai par droit. Pede isto a Deus nesta manhã. Dis-le à Dieu Pede ce isto a matin. Deus. Demande-lui. E descobre a tua verdadeira Et identidade em découvre Cristo. ta véritable Em identité en Jesus. Christ, en Jésus. Aleluia.